Boa tarde a todos, mais um dia o Crono com vocês. A gente não sabe se é dia, tarde ou noite que você vai estar assistindo isso, mas você vai estar com a gente e isso que importa. Hoje a gente está com um cara que eu chamo de chefe até hoje, trabalhei com ele muito tempo, e é um cara que me inspirou muito durante uma carreira inteira, que é o Marco Mastroeni. Então eu queria que ele agora só contasse pra gente quem é o Marco, tá? Pra gente poder se situar aqui nessa entrevista, tá bom, Marco? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Também não sei que horas vamos nos ver, mas legal poder revê-lo, Cosmo. Assim, fico lisonjeado aí poder estar participando dessa maneira. Bom, me chamo Marco Mastroeni, tenho 52 anos, sou casado, tenho dois filhos, um de 21, outro que vai fazer 16 agora esse fim de semana. Sou formado em economia, tenho uma pós-graduação em finanças e uma em controladoria. Trabalhei por 34 anos no Banco do Brasil, hoje trabalho no Banco ABC Brasil. Então, pus mais duas letrinhas aí na composição, né? Mas já tenho, acho que 37, 38 anos de mercado financeiro, né? E passei por várias áreas. Fui gerente de agência, trabalhei em superintendência, trabalhei em controladoria, área de estratégia e organização, clientes pessoa física, área de negócios digitais. Mais recente na área de produtos, pessoa jurídica, operações, tecnologia, inovação, um trem de coisa aí que acho que ao longo do papo a gente pode aprofundar alguma coisa. Legal. Vocês já podem ver que isso é uma biblioteca ambulante, né? Que a gente trocava altos papos e é por isso que a gente está aqui hoje, Marco. Assim, uma coisa que eu vi em você é que você inspirava a gente, porque você trabalhava em formato equipe, tá? Você ouvia muito, tá? Com os funcionários, você sabia lidar com as pessoas. Como que é isso e o que você pode dar de dica para quem está querendo ser um gestor? Eu acho que assim, a gente com o tempo vai aprendendo, né? Quando a gente é muito jovem, a gente pensa em querer fazer, acontecer, entregar, realizar, para poder aparecer e crescer. Eu acho que isso faz parte do ciclo, né? Mas depois que a gente vai amadurecendo, para dizer envelhecendo, a gente vai percebendo que, eu não sei se isso é uma jornada que é natural, que vai acontecer, tá certo? Eu não acho que se eu fizesse diferente, as coisas seriam as mesmas ou mesmo diferentes. Então, assim, o que aconteceu comigo foi que ao longo desse ciclo eu aprendi que você não faz nada, absolutamente nada. Quanto mais você sobe numa organização, mais você passa a não fazer nada, a não ser reunir e decidir, reunir e decidir. Isso significa dizer, as pessoas vão estar fazendo o que precisa ser feito. E isso exige de você saber lidar com pessoas, né? A grande dificuldade de qualquer negócio, no meu ponto de vista, não é o negócio em si. É como você alinha as expectativas das pessoas àquilo que precisa ser alcançado, né? Então, e eu acho que isso é uma arte, né? Depende muito do estilo de cada uma das pessoas, né? Alguns fazem por inspiração, outros fazem por pressão, outros fazem por incentivos financeiros. Acho que não tem a melhor receita, talvez o melhor mesmo é o equilíbrio entre essas coisas. Então, pessoas sempre vai ser o segredo. Entender como as pessoas se mobilizam para poder realizar alguma coisa. E, de novo, não tem o certo ou errado. Tem pessoas que se mobilizam por dinheiro. Muito bem, lhes dê dinheiro. Tem pessoas que se mobilizam por propósito. Lhes dê propósito. Tá certo? Qual a melhor forma que você queira atuar? Se você tem um jeito de preferência, escolha e as pessoas seguirão você dessa maneira. Então, eu acho que mais do que o certo e errado é a harmonia que você consegue construir na relação com pessoas. Quando a gente trabalhou junto, a gente percebia nitidamente uma pessoa que sabia onde queria chegar e que tinha objetivo, tá? E aí você mesmo falou que você fez algumas graduações, etc. Você construiu isso não só na parte de educação, mas você também construiu isso no dia a dia.
Fala um pouquinho para a gente de como foi essa construção e o que você acha que os jovens devem fazer para poder ter essas, criar um método para poder seguir. Então, como eu falei, eu tenho 2 filhos, né? E eu, como um virginiano e um pai chato, por consequência, fico enchendo o saco deles. Pô, vocês precisam decidir o que vocês vão fazer da vida, o que você quer ser da vida, né? Eu fui uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, né? Então, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, eu ficava enchendo o saco, cara, procura o que vocês querem fazer. E outro dia, ouvindo uma palestra do Clóvis de Barro, ele falou uma coisa e que caiu uma ficha para mim muito interessante. Por isso que quando a gente faz esse tipo de conversa, é uma coisa que o ponto principal que hoje tem acontecido comigo é como eu me adaptei à maturidade, vamos chamar assim, ou às coisas em que eu fiz em determinado momento que não faria hoje. E ele falou uma coisa, falou assim, cara, se você não sabe o que você quer da vida, não importa. Simplesmente o que você esteja fazendo, busque ser o melhor. Busque ter eficiência e excelência naquilo que você faz hoje. Se você está estudando, busque ser melhor que você amanhã em relação a hoje. Se você está trabalhando um emprego ruim, não importa, seja melhor do que você está fazendo. E quando eu vejo as minhas escolhas ou a minha trajetória, ela foi de poucas escolhas, do ponto de vista profissional. Então, eu fiz uma pós-graduação, esse sim de fato foi, porque a minha graduação eu comecei e terminei muito cedo, então absorvi muito pouco. A pós-graduação me ajudou bastante, ver uma nova realidade, ver outras pessoas, ver um ambiente mais competitivo, que eu fiz ela em São Paulo. A segunda eu fiz porque eu queria me aprofundar no tema, que eu estava começando a trabalhar naquilo. Então, assim, mas os locais que eu fui, os locais que eu tentei me identificar e tudo mais, eles nunca foram porque eu sonhava em ser ou porque eu buscava ser. Ele foi por consequência do que eu estava fazendo, por consequência do que eu tinha feito, bom, em alguns momentos, por um reconhecimento de bom trabalho que eu tinha feito, né? E uma coisa que eu sei no trabalho, principalmente na questão profissional, eu sempre busquei fazer o que é melhor, né? O que eu entendia que era melhor. E eu sou um cara muito reflexivo, né? Então, quando se fala... eu não tinha o meu objetivo profissional. Eu sempre buscava, dentro daquilo que eu estava fazendo, o que deveria ser melhor. Como, no caso, a área, o banco, poderia se posicionar ou ter um desempenho melhor do que ele tinha com a minha contribuição em alguma coisa, né? Então eu sempre fui um cara que desenhei o que seria esta situação da empresa, e aí tentava construir aquilo, tá certo? E para construir aquilo, que tipo de pessoas precisariam complementar o que eu conhecia, né, ou me ajudar a pôr a mão na massa para construir as coisas. Então eu sempre fui mais, ao invés de ser um idealizador da minha carreira ou da minha jornada, eu meio que transferi isso para os lugares em que eu trabalhava, né? Quais são os propósitos, os motivos aonde eu estava trabalhando. E buscava fazer o melhor possível nisso, né? Então, isso foi um ponto importante. E uma coisa que me ajudou muito, a academia me ajudou muito, bastante, porque em todos os momentos e processos, o que eu aprendi eu tentava aplicar. E aí gerava uma sinergia muito forte, né? Porque eu conseguia ter mais motivação para estudar e aprender, e da mesma maneira trazer aprendizados, né, e conhecimento para dentro onde eu estava trabalhando, né? Até hoje eu faço isso, né? Não sento mais em classe de aula, porque assim, acho que vai consumir muito tempo para tudo que eu... Assim, mas eu leio bastante, me informo bastante. Hoje o maior desafio não é ler, né? O maior desafio é você filtrar o que você tem que ler, porque a quantidade de coisas é muito grande. Mas sempre fui muito dedicado nesse sentido. Eu acho que eu vou levar uma coisa bem interessante agora para a gente mostrar para as pessoas o como funciona. Quando eu fui trabalhar com o Marco, eu fui para Brasília numa coisa diferente, né? E eu fui colocado numa equipe que tinha 2 mulheres, era a Gardene e a Rosiane.
Hoje as duas estão muito bem nas suas carreiras e elas acreditavam muito nisso e nós construímos exatamente um jeito de olhar para os assuntos que na época criou, você lembra que todo mundo olhava para a gente e falava assim, quem são esses ETs que analisam as coisas fora da caixinha, tá? Hoje, todo mundo acha normal. Na época que a gente inventou isso, era uma coisa, principalmente uma tradução do Banco do Brasil, era uma coisa diferente. Como você via isso, da gente romper as barreiras naquela época, fazendo análises fora do quadrado, criando uma projeção contínua, que era uma coisa de falar como vai ser o futuro num banco. Como você vê isso hoje? Eu ainda vejo da mesma maneira. Eu acho que, assim, eu gosto de construir a coisa a partir desse futuro, né? Eu penso assim, o que seria o adequado para uma empresa, para a área, para uma pessoa, e o que a gente deveria construir para alcançar aquilo, né? Eu vou muito na coisa lógica, sou muita coisa da questão estruturada. De novo, isso não é bom, não é ruim, né? É uma característica. O que é fora da caixinha, para mim, ele é excepcional, né? E a gente trabalhou muito tempo em controladoria e era uma coisa muito exata, né? Apesar de nunca bater aqueles desgraçados, aqueles números. Mas a gente está falando de número, né? Parece uma coisa que é sempre exato, sempre certo. A controladoria, na verdade, me levou a aprender que tudo é um belo chute, né? Então, a ideia não é você querer acertar um número, e sim mostrar as consequências de determinadas decisões a partir de números. Mas depois que eu bandeei para lado de inovação, eu costumava dizer que para as pessoas, assim, cara, não pensa fora da caixinha, esquece a caixa, não existe caixa, né? Vê as coisas de uma perspectiva diferente, traga coisas de uma perspectiva diferente. O que te trouxe aqui não pode não te levar para lá, né? E de uns 10 anos para cá, ou mais, 15 anos para cá, a tecnologia cresceu e abriu portas que você não pode ignorar, né? De pensar, de acompanhar o que está acontecendo. Então, quando eu encontro um time desse, né, ou como eram vocês, na ocasião, foi sempre o que eu sempre incentivei, né, de você conseguir construir alguma coisa que vai ajudar a ter um desempenho ou uma visão melhor do que a gente tinha anteriormente, né. Então, é uma perspectiva importante, né, mas também, em determinado momento da minha vida, eu queria ter só pessoas assim trabalhando comigo. E aí eu descobri que, não, você também tem que ter as outras pessoas que conseguem olhar para isso de uma maneira diferente e pôr em pé. Porque geralmente só as pessoas que constroem e pensam de uma maneira diferente, não necessariamente são as mesmas pessoas que conseguem realizar coisas, pôr em pé para funcionar. Porque tem uma série de outras variáveis que as pessoas mais visionárias, ou as que são mais, trabalham em design ou são mais criativas, não necessariamente têm a capacidade de pôr em pé. De novo, você tem que saber qual é o time, o que é um time para poder você realizar alguma coisa nesse sentido. Eu ainda sou apaixonado por pessoas que pensam fora da caixinha e que me provocam, me tiram da minha realidade e fazem eu pensar, me forçam a pensar de uma maneira diferente. A gente aqui no Corona, eu te apresentei a Carol antes da gente entrar, ela fica fechada aqui na entrevista, mas a gente descobriu um modelo. Na realidade, os dois viajam muito, né? Então, um controla a viagem do outro, e foi onde a gente descobriu exatamente o equilíbrio. Você falou dos seus filhos, né, que você fica cobrando exatamente uma descoberta, né? A gente está diante de uma tecnologia que avançou de uma maneira que atropelou todo mundo, né? A gente não sabe direito nem o que é amanhã, porque o hoje já muda o amanhã, né? Como você conseguiu lidar com isso e com essa inovação toda na sua vida e com ele? Tá difícil, não tá? Não consigo. Não consigo. Eu falo assim, cara, eu não tenho mais idade para isso. Assim, eu conto uma história, isso é muito engraçado, né? Eu, à frente lá dos negócios digitais do Banco do Brasil, na área de inovação, fiz uma imersão muito, muito, muito grande. Eu não fiz uma escola, não fui atrás de consultoria, mas eu estudei demais durante um ano. O que era isso, o que era o processo de transformação. Conheci pessoas sensacionais, fantásticas. Bom, entrei no mundo de inovação e sabia
bastante a respeito de tudo que estava acontecendo, o motivo do que estava acontecendo, aonde a gente queria chegar e tudo mais. E eu tinha o costume lá nesse time de mandar as pessoas, alguns funcionários lá para o Vale do Silício, para os eventos do Google, eventos do Facebook. Porque eles fazem uma convenção anual que chama os desenvolvedores e fala assim, ó, a gente fez essa plataforma, tem essas funcionalidades, desenvolve em cima disso. Então a gente está falando assim, lá era o berço do que ia vir de novos, quais eram os novos apps, quais eram os novos costumes, quais eram as novas aplicações, quais era o novo tudo. Aí os caras voltaram com um óculos de realidade virtual. Naquele momento eu falei assim, cara, um óculos, velho? O que eu vou fazer com óculos, cara? A gente é banco, cara, vou pôr o que no óculos? Aí perguntei pro cara, o que tu vai pôr nesse óculos aí? Não, a gente vai fazer uma agência digital, virtual, que a pessoa entra. Eu falei, não, para, velho, para, a gente tá querendo sair das agências, quer pôr cara... Não pode ser isso. Aí, essa foi a primeira vez que eu falei assim, cara, é um esforço muito grande, né? E é difícil acompanhar, Cosmo. É muito difícil acompanhar. Mas também tem muito ruído nas informações, né? Então, por exemplo, agora, e recentíssimo, ChatGPT. O que nós vamos fazer com o ChatGPT? O ChatGPT funciona, não sei o que, vai acabar com o emprego, não sei o que, isso que lá. O que eu aprendi nisso é a aplicação de tudo isso para ganhar uma massa crítica e, de fato, ter a transformação, ela não é tão imediata quanto a gente gostaria que fosse, ou o que é propagandeado aí em todas as frentes. Por óbvio, não tem como a gente hoje ignorar o ChatGPT, não tem como ignorar o Real Digital, não tem como ignorar a tokenização. Eles estão muito presentes, muito além do que a gente imagina. Só que a questão da disrupção, ela é um pouco relativa, né? Como vai impactar a gente no dia a dia, cada um reage de uma maneira diferente, e nas empresas reagem de uma lentidão muito maior, né? Porque você transformar o comportamento de uma pessoa, ele não é simples, mas é uma coisa factível no horizonte temporal aí de 6 meses, 1 ano. Para uma empresa, isso são anos, 5, 6 anos, porque ela tem que mudar processo, ela tem que mudar sistema, ela tem que se adaptar em relação a isso. Então, as coisas vão gradativamente acontecendo. O que eu aprendi com esse tanto de tecnologia é, olha, observa, acompanha, certo? No seu negócio é obrigatório, algumas tecnologias vão romper mais fáceis, certo? Outras tecnologias não vão romper mais diferentes, independente da empresa ou do que negócio que você está tocando, né? Então, o ChatGPT a gente já olha aqui, já usa, e de fato vai ajudar muito a gente em bancadas de atendimento para atender alguma dificuldade dos nossos clientes. Então, assim, ela não é disruptiva, não vai impactar nosso negócio significativamente do ponto de vista, vai balançar, não. Talvez para as centrais de atendimento, as empresas que trabalham com centrais de atendimento, isso tem uma sensibilidade um pouco diferente, depende do ponto de vista. Se você conseguir empregar isso para ofertar para os seus clientes, vai ter um impacto positivo. Então, assim, fique atento, não se desespere, tá certo? E tente, se você não tem capacidade ou condições de acompanhar, saiba quem tem, para quando você precisar poder consultar. Legal. A gente até tem uma experiência legal do ChatGPT, eu não acerto falar o nome, mas a Carol me falou semana retrasada que ela estava discutindo IA e tal, não sei o quê. Não, você precisa usar. Em 3 dias ela me mostrou, e no 4º dia eu já estava usando, achando maravilhoso, estou me divertindo com o negócio, tá? Só que, e até a gente ontem falou numa entrevista sobre isso com um cara que é de uma startup, um criador de uma startup. E ele estava explicando exatamente, ele não é um competidor, na realidade, ele agrega pra gente, porque ele pode tirar uma parte do serviço que a gente, só que eu tenho que entender isso. Porque senão eu acho que ele compete comigo e às vezes até recuso esse tipo de coisa, porque é uma inovação que pode, como foi propagado, tirar o meu lugar, tá? Então, acho que você está certo na gente falar que não, ele não tira, ele agrega. Você tem que entender ele desse jeito, senão você sofre com isso. Agora, para os seus filhos e para os jovens... Mas cuidado, porque eu também entendo dessa maneira, ele é um parceiro, um alinhado. Agora, se você ignorar, ele vai ser um competidor nato. Sim.
Porque você não sabe o que está acontecendo, e aí o mundo vai acontecer e você corre o risco de ficar perdido no mundo porque você não acompanhou a onda, entendeu? Nesse momento a gente não pode perder nada, né? A tecnologia é tão rápida que você tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo para poder falar, discutir, inovar. Uma coisa que a gente fazia muito e que eu acho que é fantástica é assim, ouvir o jovem, tá? E jovem de todas as idades, mas com preferência os jovens mesmo, porque eles estão antenados nessas coisas. Aquilo para eles é uma coisa que é dia a dia, né? Deixa eles falando e pega aquilo lá. A Carol ontem falou uma coisa que eu acho que eu vou passar para você para ver o que você acha. Hoje a gente já está convivendo no mercado de trabalho com 5 gerações ao mesmo tempo. Parece que saiu até um texto sobre isso semana passada. Porque a gente tem as pessoas mais velhas ainda no mercado, que não saíram porque mudou a nossa faixa etária, e os jovens, mais eu ainda, que sou mais velho, e o jovem de 15 anos que já quer, esse menino que deu entrevista ontem, com 15 anos ele abriu a primeira empresa, esse que hoje tem uma startup. Então, assim, são 5 gerações, tá? E eu até brinquei que acho que logo pode ser que tenha mais. Como você vê isso? E é legal, né? Eu gosto, mas como você vê isso no geral? As pessoas tendo que conviver todas essas gerações juntas. É desafiador. Para mim é desafiador porque a gente tem que estar se adaptando o tempo todo, né? O jovem não vai se adaptar ao que foi o mercado de trabalho, os ambientes de trabalho que eu vivi. É o inverso, somos nós que temos que propiciar isso, se a gente quiser uma continuidade, né? Porque senão o jovem chega aqui e fala assim, tchau, fui, porque aqui não é o ambiente que eu quero. Então ele é desafiador porque tem coisas que não necessariamente você acredita, você crê, e, assim, e você tem que saber e fazer acontecer. Não acho que tem que ser tudo tanto ao céu quanto à terra, de novo. Tem jovens com características que não vão se adaptar no ambiente de trabalho que a gente trabalha hoje, por mais aberto que a gente tenta fazer e tudo mais. Por quê? Porque tem determinadas regras, né? E a cultura de uma empresa, ela vive também dessas questões que envolvem as regras. Então, eu vou dar um exemplo que isso é muito comum. Hoje a gente está falando de um ambiente de trabalho híbrido, né? Jornada home office, jornada on office. A gente tem ele híbrido, mas aí tem pessoas que falam assim, não, mas eu quero ficar só em home office. Eu falo assim, então não é aqui que você trabalha. Você vai ter que achar um lugar que aceite isso, né? Mas por que vocês não aceitam? Porque a cultura nossa é feita quando você encontra, toma um café com seu colega, tem a oportunidade de ver, encontrar pessoas que você não encontra em home office. Porque você não marca cafezinho por vídeo, tá certo? Você marca reunião e trabalha. Então não é uma questão de ser produtivo ou não ser produtivo, controle ou não é controle. Não, a cultura da empresa, a gente acredita aqui no banco, ela é feita das pessoas e das pessoas convivendo, tá certo? Não precisa ser todos os dias da semana, mas alguns dias ele é importante. Então, assim, tem jovens que não se adaptam com isso, não tem problema. Então, a gente não consegue evoluir ou mudar ou de uma hora para outra. Então, a mistura, ela é muito rica, né? Então, a gente também não pode exigir e pôr regras que façam com que você só vai contratar gente de determinada faixa etária, de determinada cor, sexo, opção sexual, essas coisas todas. Eu sou fã da diversidade. A diversidade, para mim, é que gera a maior possibilidade de construções, certo? Agora, tudo dentro de um eixo que a gente chama de cultura, para a gente poder ter identidade, né? A gente se identificar com a empresa que a gente trabalha e os nossos clientes poderem se identificar com a empresa que a gente trabalha, né? Então, eu acho que a mistura é o que é o bom, certo? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque tudo é adaptação, né? Então, como é que você vai querer sair? E isso, eu sou fã disso, eu aprendi com um cara que você conheceu bem, que chama Ricardo Guimarães. A empresa que é perene não é a empresa que é mais lucrativa, não é a empresa que é maior, a empresa que é digital, a empresa que é velha. A empresa perene é a empresa que sabe se adaptar, tem a maior adaptabilidade. Para você ter uma maior adaptabilidade, os seus sensores, que é quem percebe o que está acontecendo no seu ecossistema,
que colhe as informações e traz e transforma e põe a empresa em novos patamares, ele precisa ter diversidade. Porque senão os seus sensores vão colher informações de uma única fonte. Então, hoje, uma empresa que não quer se abrir à diversidade é uma empresa que está fadada a ter muitas dificuldades de adaptação. Então, assim, ignorar os jovens de 15 anos que estão querendo dominar o mundo é simplesmente falar assim, cara, isso não é importante e pode ser que ele não domine o mundo. É bem provável que ele não vá dominar o mundo, mas há uma probabilidade maior de ele dominar a sua empresa. Então, assim, eu acho que você tem que buscar o equilíbrio em relação a isso. Mas isso precisa ser trabalhado, né, Cosmo? Não pode ser uma coisa a granel, entra aí e pronto. Não, você vai saber que 5 gerações ocupando o mesmo espaço físico, ou mesmo que seja virtual, você precisa saber que a diversidade ela tem seus prós e seus contras, né? Como é que você busca harmonia nesse sentido, tá certo? E no meu entendimento, a harmonia ela vem da cultura, das regras. Assim, cara, isso pode, isso não pode, ok? Se você é velho, não pode fazer isso. Se você é novo, não pode fazer isso, beleza? Beleza. Ah, eu não gosto. Então, aqui nesse lugar, seja você velho, seja você novo, seja você o que for, entendeu? Legal. Você sabe que a internet, dentro desse novo tempo, é uma coisa curta, as entrevistas, a gente pode um dia, se topar, a gente conversa de novo, mas a gente está terminando. A gente queria que você desse uma mensagem final, o que você quiser falar, e eu queria te agradecer muito por você ter participado com a gente. Para mim é um prazer. Estou ainda devedor de você, porque assim, estou precisando de tempo para a gente poder bater mais papo a respeito. Agradeço a oportunidade de poder conversar sobre isso. Se eu pudesse deixar uma mensagem assim, eu gostei muito disso que eu ouvi do Cláudio de Barros. Cara, você está na dúvida? Faça bem o que você está fazendo e vá em frente. Você vai ser reconhecido por isso de alguma maneira, entendeu? Busque ser melhor que você. Você não precisa ser melhor que o outro, só melhor que você, um dia depois do outro. Então, eu acho que esse é um processo de evolução, a gente está aqui para evoluir. Então, assim, se engaje nisso. Se engaje em aperfeiçoar, se aperfeiçoar, fazendo bem para as pessoas. O resto é consequência e vem fácil. Super obrigado, Marcos. E até a próxima. Valeu. Até mais, Cosmo. Prazer vê-lo.